O Banco Inter anunciou que vai fazer um follow-on e pegou todo mundo de surpresa. E junto com esse follow-on, o banco também divulgou um guidance para os seus resultados do quarto trimestre de 2023, que também foram bastante surpreendentes. Nesse vídeo aqui, nós vamos tentar entender o porquê o Banco Inter está fazendo um follow-on nesse momento e se isso é positivo ou negativo para o banco e para os seus acionistas. E, obviamente, também falaremos sobre a prévia dos resultados do quarto trimestre de 2023 para a gente projetar o que podemos esperar do Banco Inter nos próximos trimestres. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve no canal. Na última terça-feira, dia 16 de janeiro, o Banco Inter pegou todo mundo desprevenido com o anúncio desse follow-on. O follow-on será feito lá na Nasdaq e vai ser uma oferta de 32 milhões de ações Class A do Banco Inter na Nasdaq, tendo a possibilidade de um lote adicional de mais 4,8 milhões de ações. Isso vai dar uma diluição entre 10% e 12% caso nós tenhamos o lote adicional também colocado nessa oferta. O preço da ação ficou definido em $4,40 e a espera do Banco Inter é que essa oferta já seja liquidada no dia 22 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Então, vai ser uma oferta muito rápida, sem tempo para pensar. E, inclusive, os acionistas do Banco Inter não têm direito de preferência nessa oferta. Ou seja, você que é acionista não vai ter aquele tempo para demonstrar interesse, para pensar se quer participar, nada disso. Essa é uma oferta para quem chegar primeiro e para quem der mais dinheiro, basicamente. E esse fato dos acionistas não terem direito de preferência nessa oferta nos dá uma dica muito importante do porquê o Banco Inter está fazendo esse follow-on nesse momento. Isso porque o Inter não precisa de dinheiro, e é justamente isso que acabou surpreendendo tanto o mercado. Só para a gente ter uma ideia, hoje o índice de Basileia do Banco Inter está em 23,7%. E com a entrada do dinheiro dessa oferta nos cofres da companhia, o índice de Basileia vai para 26,9%. Só para efeito de comparação, o Banco Central Brasileiro considera um banco saudável quando o índice de Basileia do banco está em pelo menos 11%. Ou seja, o Inter não tem uma necessidade de capital. Muito pelo contrário, com a Basileia que o Inter tem hoje, ele inclusive pode acelerar sua concessão de crédito porque ele tem muito espaço no seu balanço para isso. Mas se dinheiro não é o problema do Inter, afinal de contas, por que a empresa está realizando esse follow-on nesse momento? Algo que vem se ventilando e vem se especulando bastante é que o Inter está realizando esse follow-on para aumentar a liquidez das suas ações lá na Nasdaq. E realmente, a liquidez das ações do Inter na Nasdaq é pífia, é muito ruim. E esse aumento de liquidez, juntamente com esse follow-on, serviria para que alguns fundos americanos que já demonstraram interesse pudessem montar posição em Banco Inter. Isso inclusive foi divulgado em uma matéria do Brazil Journal. Obviamente, o Banco Inter não vai comentar sobre isso de forma oficial, mas nós sabemos muito bem que no mercado financeiro muitos boatos, principalmente os divulgados pela mídia especializada, eles têm um fundamento muito sólido. Então eu realmente acredito que esse follow-on do Inter está sendo realizado para dar a possibilidade de fundos americanos entrarem e montarem posição no papel. E esse dinheiro que o Inter vai arrecadar no follow-on, ele pode usar de diversas maneiras, seja para expandir ainda mais a sua carteira de crédito nesse ano, ou até mesmo ele pode usar para fazer alguma aquisição lá nos Estados Unidos. Recentemente, o João Vitor Menin, que é o CEO do Banco Inter, deu uma entrevista para a Neofeed, onde ele falou que o Banco Inter mira com muita força o mercado americano. E com esse dinheiro em caixa, o Banco Inter pode muito bem acabar fazendo mais alguma aquisição por lá para acelerar o crescimento do banco lá nos Estados Unidos. A minha opinião sobre esse follow-on é que ele está sendo feito em um timing muito ruim. Para quem é acionista, o timing dessa oferta não é bom. Isso porque hoje o Banco Inter negocia a cerca de 1,3 vezes o seu valor patrimonial. Esse patamar de preço é um patamar muito abaixo do que as outras ofertas que o Inter já realizou. Só para a gente ter uma ideia de comparação, no último follow-on realizado pelo Inter, a ação negociava a 14 vezes o valor patrimonial. E agora eles estão fazendo um follow-on a 1,3 vezes. Eu acho que eles poderiam esperar os resultados do quarto trimestre, esperar a ação subir um pouco mais,
para depois fazer esse follow-on. No entanto, nós não sabemos o que tem por trás dessa oferta. Pode ser que a gente tenha algum investidor estrangeiro, algum fundo americano muito interessante, algum investidor estratégico querendo montar posição no papel. E esse cara falou assim: ou eu entro agora ou eu não entro mais. E por conta disso o Inter está fazendo essa oferta. E isso aqui não é nenhuma informação, eu estou apenas jogando com as possibilidades. E como eu falei no início, junto com esse follow-on, o Inter divulgou um guidance, uma prévia dos seus resultados do quarto trimestre de 2023. E esses resultados também surpreenderam. Se por um lado o Inter surpreendeu o mercado negativamente com a notícia do follow-on, por outro lado, o Inter surpreendeu positivamente com essa prévia do quarto trimestre. Nessa prévia divulgada pelo Inter, o Inter fechou o quarto trimestre de 2023 com um total de clientes ativos, que são aqueles clientes que usam o app diariamente, entre 16,3 e 16,5 milhões. Sendo que no terceiro trimestre, esse número de clientes ativos ficou em 15 milhões e meio. Ou seja, o Inter está praticamente adicionando 1 milhão de clientes ativos do terceiro para o quarto trimestre. Além disso, o Inter divulgou que no quarto trimestre o seu ROI ficou entre 8% e 8,3%, um crescimento substancial em relação ao terceiro trimestre, onde o ROI do Inter foi de 5,7%. E com o ROI nesse patamar de 8% a 8,3%, o Inter terá um lucro líquido no quarto trimestre entre 150 e 155 milhões de reais. Também um crescimento substancial com relação ao lucro do terceiro trimestre de 2023. Esses números divulgados pelo Inter surpreenderam positivamente o mercado e, obviamente, me surpreenderam também. Eles deixam muito claro que aquela história de que o Inter não conseguia monetizar e não conseguia dar lucro ficou para trás, era uma baita de uma balela. Hoje, a operação do Inter está muito bem azeitada, é bastante rentável, o banco segue crescendo e por conta disso, eu acredito que nos próximos trimestres nós seguiremos vendo o Inter aumentando o seu ROI e consequentemente também aumentando o seu lucro líquido, o que tende a fazer com que as ações tenham uma performance excelente. Então, para resumir um pouco dessa ópera toda, eu acredito que no curto prazo as ações do Inter tendem a sofrer por conta dessa oferta. Até porque o momento do mercado não é aquele momento mais tomador de risco. Mas, se nós realmente tivermos investidores estratégicos, fundos americanos, entrando e montando posição no Inter, eu acho que isso pode ser muito positivo para a ação a médio e longo prazo e pode trazer mais visibilidade para as ações do Inter lá na Nasdaq. Isso sem falar que o aumento da liquidez das ações lá na Nasdaq também é um fator importante para que outros investidores comecem a olhar para a tese do Inter. Além disso, como eu já comentei, os números divulgados na prévia do quarto trimestre foram números muito bons, números muito sólidos e que me deixam muito confiante com a operação do Banco Inter nos próximos trimestres. Por conta disso, eu não mudo a minha opinião sobre o case, eu sigo comprado em Banco Inter, sigo acreditando nesse crescimento e nesse aumento de ROI e de lucro líquido, e eu sim acredito que caso a ação caia bastante por conta dessa pressão de curto prazo causada por esse follow-on, eu acredito que pode ser uma grande oportunidade para quem está de fora montar a posição no Inter, ou até mesmo para quem já está dentro da tese aumentar um pouco mais a sua posição. Mas eu quero saber a tua opinião. Manda aqui nos comentários. Tu acha que com esse follow-on, Banco Inter é para comprar ou é para vender? E também não esquece de conferir os links tanto aqui na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. Ali principalmente vai ter o link para a minha assessoria de investimentos. Se você tem um patrimônio a partir de R$300 mil e quer que eu seja o seu assessor para te ajudar a montar a carteira, acompanhar as teses e fazer com que a tua carteira tenha um ótimo desempenho em 2024, clica no link, preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você e aí a gente vai marcar de bater um papo e entender melhor a sua situação, tá certo? E por fim, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo e de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo que também é acionista de Banco Inter. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.